Mas você já está pensando, então, na política pública? Eu já estou pensando tudo, eu quero industrializar o Brasil. Por que os caras falam que você vai sair candidato à presidência da República? Eu acho porque eles olham pra mim e eles veem, porra, esse cara fica bem com uma faixa presidencial. Não, mas fica bem de terno. Mas por que os caras pensam em você assim? E como é que você recebe isso? Cara, eu acho que essa história começou comigo no Twitter, em rede social, dando minhas opiniões. Mas antes até de rede social... Você arranja confusão no Twitter, mas bem antes, né? Na época do CQC, minha primeira matéria em Brasília, eu fui expulso do Congresso. Eu lembro. Então, assim, desde a primeira vez que eu tive contato com um político, o que eu fiz foi pôr pra fora aquela sensação do impotente cidadão, né? Que só paga imposto, vê esses caras fazer o que quer. E aí, quando eu tive a oportunidade no CQC de confrontar alguns deles, eu não pensei nem como um repórter, nem como alguém que estava apresentando um programa. Eu só lembrei quem eu era, o que eu achava deles e como cidadão, como pessoa comum, foi lá e perguntou as coisas que queria. E na primeira pergunta fui expulso. Então, mas você acha que vem uma lembrança disso na sua avaliação? Com certeza. Tudo que eu falo hoje, a lembrança que eu tenho, eu falo motivado da onde eu venho, não do que eu sou hoje. Hoje, Paulo, eu tô bem, tô confortável. A melhor coisa pra mim hoje é pegar o que eu ganhei, graças a Deus, ficar quieto. Mas eu tenho uma inquietação da época que eu não tinha o que eu tenho hoje. Que ali é que o chicote estrala, entendeu? Ô Danilo, você tá com um discurso de candidato, hein? Mas é verdade o que eu tô falando, cara. É uma inquietação natural que eu tenho, cara. Essa inquietação, ela se deve pela situação política que o Brasil se encontra? De sempre, né? De sempre. Mas sabe que vem de uma... Não é que a situação política atual que o Brasil se encontra, vem da situação que o Brasil sempre se encontrou e nunca saiu. Acho que é por isso que eu fico tão inquieto, cara. Então, mas quando você fica inquieto, assim, do ponto de vista prático... Eu tomo processo e só me ferro. Exato. Só me dá prejuízo. Então, mas eu acho que tem um outro ponto também, que existe a intenção e existe a prática. E no caso da política, o negócio é muito complexo, porque você tem que entrar num regramento, que é um regramento tenso, de você ter que se filiar a partido político, disputar a eleição, ter sua vida toda exposta. Você realmente estaria... Minha vida já é exposta. Você estaria apto para isso? Você gostaria de sofrer isso? Cara, minha vida já é exposta. Sua vida vai acabar. Minha vida já acabou. Já acabou. Já acabou, já não tem muito o que expor. Não quiser, não tem nada, não devo nada mesmo. Meus impostos estão em dia, não tem nada em segredo que eu faça que é errado. Agora, o problema de se envolver num jogo desse pra mim é ter que se aliar a um partido político, porque eu vou me aliar a umas coisas que eu não acredito. Porque no Brasil não existe candidatura independente. Não tem. Se tivesse, talvez eu estaria levando a ideia pra frente agora. Já. Mas não tem candidatura independente. Aí você entra lá, você já fica de rabo preso. Então, o primeiro passo pra acontecer qualquer coisa do tipo seria, primeiro, criar um meio independente de fazer acontecer. Do jeito que tá, Que seria o quê? Um novo partido político? E ainda assim é complicado, né? Um novo partido político poderia acontecer. O melhor meio mesmo seria a candidatura independente. Mas isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Cá entre nós. Nem partido político também é difícil acontecer. Você gostaria de participar de um debate com quem? Todo mundo que tá aí. Eu só queria, na verdade, o que eu mais queria era participar do debate. Dá pra fazer muita piada, dá pra zoar bastante. Se você pensar do ponto de vista dos teus ministérios, se você ganhasse uma eleição, disputasse mesmo uma eleição e montasse um ministério, o que você pensaria desse ministério? Ia ter, por exemplo, o Diguinho? Você ia ser da comunicação. Eu? Você ia ser da comunicação. Isso, não, mas isso a gente tem que negociar um pouco. É isso, mas não é tão simples. Você receberia o convite. Da comunicação? Não Ou sei. Vamos ver. Não, eu quero alguma coisa um pouco mais, que eu possa sair fora. Me leva, sei lá, para Paris. Não pode ser um... Relações exteriores, uma articulação. Embaixador de Washington já vai ser eu quero Bananinha. Ser adido cultural do Brasil em Nova York. Olha aí, é bom. Isso era bom. É bom. Ganha bem? Então, vamos negociar um pouquinho mais para frente. Ainda está muito cedo. E eu procuro fazer umas articulações um pouco mais próximas da eleição, né? Agora, eu quero entender, o que você pensa de ministro? Por exemplo, sei lá, um Danilo Gentili, vamos lá, vamos falar sério aqui, porque as pessoas, elas por muitas vezes levam isso na zoeira. E eu tô achando que você está fazendo um
uma coisa do tipo, eu represento um pouco essa coisa da comédia, mas eu tô falando sério. Como é que seria uma política econômica no teu governo? Se você montasse um ministério, ele seria de qual vertente? Só para entender, assim, o que você pensa? Tudo bem, ganhei para a presidência da República, estou montando o meu time aqui. Que time era esse? Cara, primeiro baseado no quê? De economia eu ia mais para um lado liberal. O Brasil não conheceu o liberalismo de verdade. Você acha? Até hoje, acho que não. É tudo muito estatizante. Mas é muito fácil falar o que você faria quando você não está lá, porque tem a máquina é pesada, a realidade é difícil, né, cara? É uma rocha para você... Enfim, idealizando, eu posso idealizar um monte de coisa, né? Por exemplo, o Ministério da Cultura, você indicaria que perfil, que nome? Porque, por exemplo, a gente viu o Bolsonaro, sei lá, botando um Mário Frias, que bateu em cima da classe artística, e o Lula suavizando com a Margareth Menezes. O Danilo Gentili ia fazer o quê? É bem inteligente você colocar no Ministério da Cultura alguém que bate na classe artística. É de uma inteligência. Mas, na verdade, cara, o que eu entendo por cultura, onde que o governo deve se envolver com cultura, é muito mais no negócio da cultura do que na parte artística da cultura. Porque o que o governo tem que fazer é fomentar que essa tal de cultura traga dinheiro e benefício para o Estado. Então, eu vou dar exemplos aqui. Todo mundo fica falando, Lei Rouanet, o cara pega dinheiro da Rouanet. O que você pensa da Lei Rouanet? Eu acho que um dos problemas da Lei Rouanet é que é só uma panela que pega dinheiro, mas o incentivo para produções tem que existir. Não existe isso. Hollywood, vamos falar dos Estados Unidos. Hollywood tem o Homem-Aranha, Hollywood tem Titanic, tem a Marvel, tem os Vingadores. E eles vão filmar, sabe aonde? No Canadá. Por quê? Porque eles têm incentivo lá. O Batman, sabe onde é a Gotham City do Batman? Não. É no Canadá. Sabe onde eles vão filmar o Avengers? Na Inglaterra. Por quê? Porque lá tem incentivo. Lá tem incentivo fiscal. Às vezes o filme se passa em Nova York, mas é gravado em Chicago. Por causa do incentivo. Porque o incentivo viabiliza. Mas não é que viabiliza o artista de encher o rabo de dinheiro. O que ele viabiliza é uma máquina que gera riqueza, que gera emprego. O que ele viabiliza é por exemplo, o Woody Allen vai filmar em Paris, porque Paris paga pro Woody Allen filmar lá, porque na verdade ele está fazendo uma puta divulgação de Paris, é uma peça de publicidade de Paris, onde Paris também vai arrecadar com o turismo que depois tem lá. Então, o Estado, quando tem que olhar para a cultura, ele tem que olhar como que eu faço a cultura virar a indústria. Sim. Como que eu faço a cultura gerar riqueza? Porque quando você gera riqueza, quando vira uma indústria, aí você tem filme que todo mundo quer assistir. E não filme que é feito para desviar e roubar dinheiro. Então eu acho que essa é uma das mentalidades que tem que acontecer. E essa história, por exemplo, no caso do Bolsonaro, que ele primou muito na política de segurança pública de um discurso que fosse de armar as pessoas. Você faria o mesmo? Você teria que tipo de discurso? Porque o que a gente viu, o que a gente sempre vê, pelo menos de ambos, é o seguinte: é o extremo de um lado e o extremo Sim. do outro. Então é o discurso radical de um lado, o discurso radical do outro. Um fala que não, quem pegar na arma vai matar todo mundo. E o outro fala, todo mundo tem que armar. Como é que a gente chega num meio termo e o que você pensa sobre isso? Eu tenho um pensamento aí que até o momento... Eu já pensei muito sobre esse e sobre outros assuntos. Eu tenho um pensamento formado até o momento no universo das ideias, no meu universo filosófico, onde um país que eu julgo ideal, as pessoas teriam direito de comprar arma e ter arma facilmente, como nos Estados Unidos. E eu acho que um dos motivos, ou o principal motivo que eu acho que a população tem que ter a liberdade para se armar, é ela tá sempre com uma garantia de autodefesa contra a tirania, uma possível tirania do Estado. O que me assusta no negócio de arma é só o Estado oficialmente poder ter armas. Então, assim, eu acho que no mundo das ideias, eu acho que as pessoas deveriam também poder ter armas. Então... Não é nem problema do bandido, só. Porque se o bandido vem, beleza, tem a polícia. Mas e quando for a polícia que vier contra você? Mas você acha então que o discurso do Bolsonaro é mais alinhado com o teu nesse sentido? Não, porque eu acho que este é um discurso que eu julgo ideal.
Mas a realidade apresenta coisas que você tem que... Eu gosto, o Milor Fernandes tem uma frase que eu gosto, que eu sempre repito. Ele fala assim, ele fala do comunismo, mas eu acho que serve para qualquer discurso, para qualquer ideologia. O Milor Fernandes fala assim, que o comunista é um alfaiate que faz ajustes no cliente, não na roupa. Então eu fiz uma roupa para você. Quando você chegar lá, se o teu braço é mais comprido do que a roupa, eu corto o teu braço para que minha roupa caiba em você. Então eu acho que este é o meu discurso, só que este meu discurso ele vai confrontar uma realidade. No meu discurso, eu acredito que nós temos que chegar num ponto onde o brasileiro tem sim a liberdade de comprar sua arma, mas na realidade, no atual país, e o que é o brasileiro, não dá. Porque o Brasil é um país onde você tem um boteco em cada esquina e o cara bebe, aí ele pega o taco de sinuca, vai lá e dá na cabeça do outro. Para um cara desse, ir lá no meio do nada, ir lá na casa dele, pegar uma arma, meter bala por causa de uma besteira, fácil. Nos Estados Unidos, que tem a cultura da arma, que a pessoa tem... Os Estados Unidos tem um histórico de séculos com arma. Os Estados Unidos, a pessoa cresce, vende arma para a criança. A pessoa sabe o que é uma arma, e vende cofre de arma, tem um mercado de arma. São realidades diferentes, né? Então, lá que é desse jeito dá problema. Imagina o Brasil, que a gente... O brasileiro, às vezes, não sabe usar uma lixeira na rua. O lixo tá aqui, ele joga no chão. Você se considera um cara mais liberal, mais social-democrata, mais conservador? Você se considera o quê, assim? Eu me considero... Puta entrevista, assim, de candidato à presidência da República, né? Mas, cara, eu acho bem legal a gente fazer esse papo para buscar entender um pouco do Danilo Gentili fora dos palcos, entendeu? Eu quero entender realmente o que você pensa sobre as coisas. Aí, por exemplo, concluindo esse assunto da arma, para mim, ele... Ideologicamente, eu acho que todo mundo tem que ter o direito de ter arma, principalmente contra uma possível para se defender de uma possível tirania do Estado. Mas na prática, hoje no Brasil, não é prioridade. A prioridade seria educar as pessoas, para que as pessoas com educação entendessem o que é uma arma, para depois ter a arma. É igual falar que você tem que... mas eu tenho que ter um carro, sim, mas primeiro você tem que aprender a dirigir. Primeiro você tem que aprender o que é um carro, você tem que aprender o que é o trânsito, para depois ter um carro. Então, o brasileiro não sabe o que é uma arma. Então, não dá para dar arma antes do brasileiro. Então, assim, o que eu sou? Se eu sou social-democrata, se eu sou... onde é que você se liberal? Encaixa? Qual que é o teu quadrado? Eu acho que Você não tem quadrado. Eu sou uma pessoa completamente normal que se depara com a realidade. Então, eu acho que eu sou cético e pragmático. Se você, dependendo do assunto que você me trouxer, eu não vou confrontar esse assunto de acordo com a minha ideologia. Eu vou confrontar esse assunto de acordo com a realidade. Porque o Brasil apresenta realidades que Marx não tinha ideia que ia acontecer. Que Keynes não sabia que ia acontecer. Tipo, não adianta se apegar. Você precisa ver qual é a realidade. O Brasil ele não chegou no estágio ainda de aplicar ideologias. O Brasil é um prédio pegando fogo. Hoje você tem que pegar o balde e apagar o fogo. Depois vai decidir que cor que você pinta, como é que vai funcionar o condomínio, se o condomínio vai ter... Eu acho que hoje o melhor governo que o Brasil pode ter é um que seja pragmático. Porra, eu vou ficar discutindo se o banheiro tem que ser unissex ou transgênero quando as pessoas não têm privado em casa. As pessoas não têm banheiro. Primeiro, você tem que ter um governo que faz banheiro. Depois você discute se vai ter ou não. Você sabe quantas pessoas não têm saneamento básico em casa e os caras estão discutindo se o banheiro é transgênero ou não. Eu acho que a preocupação de um governo, hoje no Brasil, tem que ser o pragmático. Tem que ir fazer o que tem que ser feito. Depois, nós estamos muito atrás. Nós estamos muito atrás. Os caras avançam um pouco na discussão, né? Porque é pauta ideológica, né? Porque eles copiam tudo, eles importam... É uma pauta que satisfaz uma elite. Porque eles copiam a New Left americana, eles copiam os Estados Unidos. E a direita também copia o Trump. Não, eu nunca vi um negócio tão copiado em toda a minha vida. Não, mas é umas cópias que... Ctrl-C, Ctrl-V. Não, mas o 8 de janeiro lá é uma cópia. Uma cópia que a gente já sabia onde ia parar. Absolutamente. Quem não sabia? Só que não é uma cópia, é uns rascunhos do inferno. Porque uma coisa é o Trump. Quem é o Trump? É um multimilionário que tem muito dinheiro, que sabe o que está fazendo, que ele administra muita coisa. E quem é o Bolsonaro? É um cara que não sabe nem falar. Como que ele é? Não é a cópia do Trump.
Quando Cara, muito um rascunho. Pra mim, o exemplo claro, assim, que me faz ter a diferença do Brasil e dos Estados Unidos é justamente o nosso patriota. Porque se você olhar, por exemplo, o patriota americano que invadiu o Capitólio, ele era um cara forte. Ele tinha aqueles chifres. O cara invadiu, sentou na... O nosso abaixou a calça, ficou com a bunda exposta. Cagando. Eu falei, que bosta. É isso aí. Não é possível. Não, a gente não consegue nem Não, e copiar tem outra direito. diferença. Qual o presidente, um patriota americano e o brasileiro? O patriota brasileiro, o patriota americano tá levantando a bandeira dos Estados Unidos. O patriota brasileiro tá levantando a bandeira dos Estados Unidos também. Lá dá merda e vai para os Estados Unidos.